emprego, porque você vai tirando aqueles veículos que não têm condição, barateia o preço do veículo de uma certa forma, porque o governo ele vai dar um subsídio para aquela pessoa que vai trocar o veículo dela. Esse carro vai andar com mais segurança na rua, você e sua família vão estar seguros, carros que vão consumir menos combustível fóssil, né, que é um outro desafio nosso. Então, tudo isso já está no cerne da discussão do movimento sindical, só que são assuntos que nós não tivemos a possibilidade de resgatar. Talvez aqui hoje possamos estar dando um grande passo nesse sentido, né? Então essa coisa da produção limpa está relacionada aí aos 3 R's, aí, né? O Triple Bottom Life, a questão da logística reversa, né? que é dar um destino final para todo produto que não serve mais para a sociedade, usar materiais não tóxicos, né? Que mais aqui? Com baixo consumo de energia, com a mínima utilização de embalagens, mas outra coisa que a Mônica colocou muito bem, nós vivemos uma sociedade de individualismo tremendo. Hoje tem bolachinha pequenininha para casais que vivem, talvez, pensando em casais, né? Porque antigamente a cozinha da casa da gente era uma coisa tremenda, né? Hoje a cozinha é o menor cômodo da nossa casa, né? Nós perdemos a nossa capacidade de viver em família. Olha, eu estava conversando com a minha esposa e falei assim, amor, eu preciso parar um tempo mais para a gente ficar junto, porque a gente chama sua esposa de amor. E ela é do Piauí, viu? Do Piauí, né? É conterrâneo. Porque nós ficamos doentes por trabalho. Será que você ontem conseguiu falar para o seu filho, filho, boa noite, o pai te ama, a mãe te ama, dá um abraço na sua esposa, no seu esposo? A gente está perdendo essa capacidade de se relacionar, né? Não estou falando que o Facebook é ruim, mas é tudo pelo Face, é tudo pela internet, é tudo pelo telefone. Eu não sei mais o telefone do meu vizinho, eu não sei mais o nome do meu vizinho da frente. Transferimos tudo para o Estado. Não, o Estado resolve, o governo resolve. Estamos privatizando a nossa vida privada, né? Antigamente, quando alguém passava mal, nós não chamávamos o bombeiro primeiro. Primeiro eu via com o meu vizinho, né? Hoje não. Nós perdemos a nossa capacidade de discutir as questões de formas coletivas. O individualismo, sabe? O capitalismo tem imposto coisas para nós que nós não queremos. Uma delas é o individualismo. É difícil pensar coletivamente. Isso serve para mim também, viu, gente? Para mim não é fácil também, não. Por isso que eu digo para vocês que quando eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para aprender, para ouvir as experiências de vocês, para ver se a gente passa por aquela porta um pouco melhor, né? Eu tenho certeza que sairemos daqui transformados, né? Bom, e a questão da evolução tecnológica industrial, ela passa por algumas questões importantes. A substituição da matéria-prima. Vamos dar um exemplo? O aço do avião. Olha que coisa interessante. Hoje um avião, ele consegue transportar muito mais pessoas consumindo menos combustível. Como ampliar isso para outros produtos, né? Como tornar outros produtos mais sustentáveis, vamos assim dizer. Outro desafio nosso, olha como as coisas são muito parecidas com a Revolução Industrial. Porque quando a Revolução Industrial surgiu, o grande desafio era substituir o carvão pela energia elétrica. E hoje, nós estamos pensando no quê? É até estranho falar isso, porque a nossa indústria vai crescer nos próximos anos, Tafarel e Mônica, baseada, sabe, no que? No petróleo. É a projeção do governo. É o petróleo que vai dar o ritmo de crescimento na indústria brasileira nos próximos anos. Pré-sal, energia, tudo isso. E a gente está falando aqui em tentar reduzir combustível fóssil. Por exemplo, dizer para o trabalhador metalúrgico, é duro, a Mônica está aqui do meu lado, vai entender que nós temos que andar menos de veículo, não produzir menos veículo. E pensar mais em transportes coletivos, né? São desafios, né? São desafios. Então, desenvolvimento de novas fontes de energia, né? Mudança da matriz energética, né? Energia a partir do vento, do mar, do sol, sei lá. E o Brasil, ele aproveita muito pouco os recursos que ele tem, né? Porque os países europeus, por exemplo, eles não conseguem ter essa matriz energética que nós temos. A gente consegue tirar a energia da água, do ar, da luz, do sol, né? Então falta um pouco mais de olhar para essa questão, né? Ainda a gente utiliza muito combustível fóssil, né? Se bem que hoje nós somos pioneiros, né? No carro flex, né? No carro que funciona com álcool, com gasolina. Isso já é um avanço na tecnologia brasileira, diga-se de passagem, né?
a pressão da sociedade por produtos sustentáveis, né? E aí entra uma coisa que causou uma crise há pouco tempo aí, principalmente nas montadoras de caminhões, que foi a mudança do motor convencional para o Euro 5, Euro 4 e Euro 5. Isso é um avanço sensacional. Eu estive numa feira, o motor Euro 5, ele funciona com um combustível chamado S40, é diesel. Mas você fala, Roberto, mas o diesel não é mais poluente? Esse diesel não, porque ele é S40, porque S é o símbolo do enxofre. Ele tem 40 partículas por milhões, ou seja, ele polui menos do que a gasolina. E esses caminhões, que são esse motor Euro, ele tem um sistema lá que ele transforma a poluição quase que em água, em partícula de ar. É um negócio fantástico para a gente aprender um pouco mais. Eu estive na feira de caminhões, aí eu fiquei questionando os engenheiros lá. Os veículos não têm isso. Então é capaz de um caminhão poluir menos hoje, esses com motor Euro 5, tá? Do que um veículo, se bobear. Porque a gasolina, ainda mais a gasolina brasileira que é pura, né? Aqui no Brasil nossa gasolina é 100%, não polui nada. Enfim, Mas tudo. não esqueça que os postos de gasolina, o processo não foi até o fim para poder atender esse tipo de tecnologia de transporte, né, filho? A Mônica está colocando aqui o seguinte, acho que foi isso que você falou, Ficou né? tudo no parque. Tem esse combustível novo, mas não tem ainda em todos os postos. Mas segundo a Petrobras, tem. Né? Eles sempre dizem que tem, né? Então, é a mesma coisa do carro elétrico. Se você comprar um carro elétrico, em que posto você abastecer o seu carro? Então o governo, às vezes, ele cria soluções, mas não pensa na usabilidade daquilo ali. Porque quem compra alguma coisa quer comodidade, quer conforto. Eu não quero comprar um carro elétrico e depois eu ter dor de cabeça para eu não ter onde reabastecer. Já está vendendo moto e carros elétricos no Brasil, né? Agora com a Copa do Mundo parece que isso vai tornar uma realidade, né? Tem bicicleta, mas e aí, onde você recarrega? Por exemplo, eu trabalho na Liberdade, da minha casa até a Liberdade são 30 quilômetros. Eu estava vendo uma moto lá que ela dura isso. E se no meio do caminho dela, eu pego um congestionamento e dá uma pane, onde que eu reabasteço? Você tem autonomia para ir para o trabalho, você não precisa voltar para casa. Você vê que beleza? Eu moro no morro ainda, uma energia para a Bedel, lá se o dilúvio chegar, eu não passo apuro nenhum, né? Outra coisa importante que a Mônica também abordou aqui são as novas regras estabelecidas pelo governo. Tanto o Plano Brasil Maior, como o novo regime automotivo, trazem condições interessantes para novos sistemas de produção. Os novos veículos fabricados no Brasil terão que rodar mais e consumir menos combustível. E olha como o movimento sindical sofreu para defender este item na mesa de negociação com os empresários. Então, sabe o que aconteceu? No passado, nós no Brasil, digo não nós, né? Não foi uma decisão dos trabalhadores. Nós tomamos a decisão de fortalecer a produção de veículos. E para isso foi destruído todo o parque ferroviário no Brasil. É ridículo dizer que o Brasil não tem condições de fazer trilho. Não é que não tem condições. Nós importamos trilhos. Esse é, aliás, um dos desafios de produção e indústria para nós trabalhadores é que nós não queremos mais empregos que tenham baixa remuneração. Nós queremos sim que o país cresça, mas também queremos crescer junto com o país. Porque o Brasil, se você pegar os 10 produtos que o Brasil mais, em que ele é líder de exportação, 7 são commodities. O que é uma commodity? É um produto in natura. É você exportar aço, é você exportar milho, soja, cana-de-açúcar. Tudo bem, é importante nós exportarmos commodities. Não estou dizendo que não é. Né? Mas o que adianta a gente exportar o aço para o Japão e comprar o carro super caro aqui no Brasil? Sabe o que a gente fez? A gente exportou emprego, tudo para aqueles países. Sendo que nós temos condição de fazer aqui. Eu também não estou sendo contra comprar produto importado, pelo amor de Deus. Não estou dizendo, não compre mais nada importado. Não, virei um neonacionalista, que nem um dos presidentes do BNDES. Opa, acho que foi. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o que nós temos, o que o nosso país tem condição de produzir que de repente a gente não precisa importar tudo. Né? Porque a gente importa, por exemplo, o melhor chocolate do mundo, vocês vão falar, se eu perguntar, vocês vão falar assim que é a Suíça. Quantas plantações de pé de cacau a Suíça tem? Nenhum.
Mas por quê? Você não precisa ter a matéria-prima para ser um líder de produção naquele item. Você precisa ter know-how na transformação do item. Coisa que o Brasil deixou de fazer. Lá no Diese, isso não é tema comum ainda. A gente tem debatido muito que é a desindustrialização. Ela não é generalizada, mas ela acontece. É só vocês pegarem os dados do Ministério da Indústria, vocês vão perceber que a maioria das nossas indústrias de transformação, elas tiveram quedas significativas. Sabe que indústria que está crescendo? A indústria da construção no Brasil. Importante também, mas isso não é suficiente para fazer com que o trabalhador melhore a sua condição de vida e melhore o seu emprego, o seu salário. Cresceu o emprego, mas a massa salarial permanece a mesma, gente. Então a gente precisa olhar, porque a gente precisa discutir, eu não tenho todas as respostas, e nenhum de nós temos sozinhos, mas a gente precisa discutir que tipo de emprego a gente quer para o país, que tipo de indústria. Olha Osasco, olha a região do Grande ABC, quantas torres de fábricas vazias. Primeiro que os terrenos no centro das cidades começaram a ficar caros. Imposto, água, luz, e a pressão também. As empresas poluíram pra caramba, depois vão embora e deixam o passivo para nós. Lá, a maioria dos terrenos do ABC lá, que tem lá disponível para grandes indústrias, estão tudo poluídos, estão tudo contaminado. O prefeito de Santo André lá está tentando trazer um poupa-tempo, aí o outro comprou a área, mas não pode fazer nada porque a CETESB não libera, porque está tudo contaminado, era uma área da ROD. Aqui em Osasco não deve ser diferente, vocês devem ter passivos trabalhistas, passivos deixados pelas empresas grandíssimos. Porque a indústria é assim, ela vem, produz, contamina e vai embora. E o que está... A Eternit, aqui em Osasco. E o que está acontecendo? Hoje o foco, o capital, ele não tem pátria, ele não tem país. Aonde ele puder explorar mão de obra, recursos baratos e ter acesso a terreno, ele vai. O que a indústria está fazendo? Antes a indústria estava toda concentrada aqui no eixo sul, né? Hoje a indústria está indo para Bahia, hoje a indústria está indo para Goiás, o que é bom. Volto a dizer, isso não é ruim. Descentralizar os empregos, porque se todo mundo começasse a vir para São Paulo, hoje eu tive que deixar passar 3 trens. Um em Mauá, lá onde eu moro, e dois aqui em São Paulo, porque está demais. O crescimento desordenado também nos traz problemas seríssimos do ponto de vista ambiental, de sustentabilidade. Como o trabalhador vai produzir bem se ele já começa o dia dele mal? Eu vi uma moça passando mal no trem. Eu fico com dó do trabalhador. Eu ainda estou numa condição ainda tranquila. Eu fico, meu Deus do céu, às vezes não tomo nem um café para trabalhar. Olha o que a produção nos faz, né? Precisa produzir, né? Tudo isso, né? Então as novas regras estabelecidas pelo governo, como novo regime, tudo isso vem para ajudar, né? A ampliação de investimentos de transporte com baixo impacto de poluição, né? Então a gente precisa investir mais na indústria do metrô, do trem. Pô, e Osasco está prontinho para isso. Eu sempre brinco com a Mônica assim, olha, eu continuo vendo Osasco como uma grande região produtora de trens e de componentes de trem, porque ela tem esse know-how, né? Os trabalhadores têm isso pronto, né? A região tem uma infraestrutura para isso, né? Agora, como eu não sei, de repente ela pode voltar. Porque esses trens que estão aqui são todos importados da Espanha, só são montados aqui. Sucata é o que vem do ABC, vocês não viram? Esses daqui ainda são montados novos. O governo do estado fez o favor de comprar trens usados, que são aqueles de 2 portas, que não tem nada a ver com a nossa cultura. Tá tudo no ABC porque o pessoal do ABC não dê pedra. O pessoal do ABC tá deixando de ser bom de luta, viu? Porque o pessoal da Zona Leste que é corajoso. Põe esses trens de 2 portas lá na Zona Leste, não fica, eles quebram, porque o trabalhador tá dizendo, não é que o trabalhador ele é vândalo, ele tá dizendo, meu, me respeita. Eu quero um transporte, um meio de transporte decente, onde eu tenha 4 portas para entrar. Porque esses trens espanhóis antigos, eles eram usados para longas viagens. Eu tenho um amigo que trabalha na CPTM, eu fui conversando com ele. Mas o brasileiro aceita tudo. A gente se cala, a gente perdeu esse poder de reclamar em conjunto. Né? A gente precisa protestar mais, a gente precisa se unir mais. E o movimento sindical já tem feito isso, mas pode ampliar essa questão dessa discussão, né? Ao meu modo de ver, né? E outra questão importante foi o seguinte, o nosso país ficou pelo menos uns 10, 15 anos sem política industrial. Como que um país vai crescer sem política industrial?
Aí o governo Lula, no seu primeiro mandato, retoma toda a questão de política industrial. Que os empresários dizem que foram eles que fizeram, né? Sempre são eles que fizeram, eles que começaram. Mas o governo Lula começa e com uma preocupação muito importante, retomar as escolas técnicas estaduais, que o governo Fernando Henrique tinha acabado. E começa com fóruns de discussão, chamando as instituições, os atores responsáveis, para desenvolver uma política industrial para o Brasil. O Brasil tem. É só pegar. O governo Lula começou ela, o governo Dilma está dando prosseguimento. Então a gente precisa entender se essa política está de acordo com a atualidade. E quais são os atores que estão envolvidos dentro desse processo de desenvolvimento industrial? Os sindicatos de trabalhadores, as universidades e faculdades, organizações patronais, centros tecnológicos, governos locais, o BNDES, o INPI, a FINEP, a BDI, a PECs e Metro. Então nós temos um bom conjunto de atores para pensar na indústria e na produção que nós queremos. O que falta é que a nossa participação dos trabalhadores nos conselhos tripartites não é paritária, né? É isso que a gente precisa começar a lutar também, né? Para que nós fomos convidados, o Diese participou, através do movimento sindical, de várias dessas mesas do Brasil Maior. Só que na hora de opinar, de falar alguma coisa, a gente era só consultado. Só consultado. Agora, os empresários, eles têm um poder tremendo. O Gerdau, gente, ele está lá em Brasília, lá no ouvidinho da Dilma, ó. Não estou criticando a Dilma não, viu, companheiros? Não me entendam mal. Mas vocês acham que os conselhos que o Gerdau dá para a Dilma são bons? Para isso? Entendeu? Assim, companheiro, o que dá a entender é que ela tem ouvido um pouco mais, talvez eu não quero cometer um, mas ela está ouvindo um pouco mais os empresários do que os trabalhadores. Porque o Lula, ele tinha uma outra agenda para o movimento sindical, né? Nós, trabalhadores, eram mais ouvidos, né? E a Dilma, porque é um outro governo, né? Apesar de seguir o mesmo plano de trabalho, mas a Dilma, ela tem mais um olhar técnico. Não estou criticando, que é bom, que é ruim. Mas eu espero que ela ouça um pouquinho mais os trabalhadores. A marcha em Brasília foi nesse sentido, foi um aviso nesse sentido, de falar assim, pô, Dilma, senta mais com quem te ajudou a te eleger. Pode ouvir os empresários também, mas ouve mais os trabalhadores, que eu acho que eles podem te dizer muito mais do que os empresários. E o Gerdau, vocês sabem quem que ele é, né? Não vou ficar falando muito, porque essa história de indústria familiar no Brasil é um problema, né? Começando com os Matarazzo, que ferraram os trabalhadores muito no passado, aí surgiu o Diese. Então a gente conta a história para vocês, né? Antônio Emílio de Moraes. Antônio Emílio de Moraes. Gerdau é sucateiro, né? Só para finalizar aqui, a Mônica está me lembrando do tempo, eu queria colocar alguns desafios aqui para nós pensarmos, né? Como reduzir o caos urbano do transporte, do trânsito, né? E para isso a gente precisa de investimentos fortíssimos em transporte público, que vai gerar emprego, trabalho, produção, né? E como lidar com isso tudo. Há uma grande deficiência na formação educacional de base. As nossas crianças estão saindo das escolas analfabetos funcionais, sabem ler e escrever, mas não sabem interpretar um problema de matemática. Isso é uma situação grave. Como que nós vamos conseguir melhores empregos e melhores oportunidades, né? A infraestrutura brasileira, ela é muito precária, né? Assim, a logística, comunicações, energia. Se o PIB crescesse a mais que 5%, ia faltar energia. Será que as companhias energéticas estão se preparando para um futuro crescimento do PIB, né? As indústrias começam a migrar cada vez mais em busca de mão de obra barata, áreas cedidas ou não para instalação, em regiões com menor fiscalização ambiental. Ou seja, hoje há uma disputa muito grande entre os territórios. Existe, né? Uma disputa muito grande entre prefeituras do interior, com prefeituras da capital e com outros estados por investimentos. E só perdemos com isso, né? Não ganhamos, né? Qual é que modelo industrial melhor poderá atender nossas expectativas da sociedade? Tem o modelo alemão, que parece ser interessante, o sul-coreano, que apostou em produtos nacionais, né? Com grande inovação, e o americano. 3 que eu posso citar aqui para vocês, mas não estou dizendo que a gente tem que copiar, mas são modelos que de repente nós possamos observar, né?
o europeu, aliás, não o americano em si, não o japonês, né? E nós estamos passando por um processo de desindustrialização ou de reindustrialização. Porque muitos companheiros do jazz falam, e falam com razão, que se a gente entrar nessa de desindustrialização, nós estamos entrando no discurso empresarial. Mas é fato, existe. Não é geral, ela é setorizada, mas existe. Mas alguns companheiros têm defendido que a gente fala da reindustrialização, que é melhor para o debate, né? Então, era isso um pouco que eu queria falar. Eu acredito que agora a gente vai abrir para perguntas, né? E a gente está à disposição aí para estar discutindo alguns outros temas aí futuramente. Obrigado pela oportunidade. Essa palavra aqui para a Ana, e depois a gente abre para as falas, pode ser, gente? A Ana também faz parte da direção. Eu cometi um pecado de não ter chamado para a mesa. E a Ana participou de um debate aí com o seu... gente, fazer uma cobrança aqui, Mônica. Eu citei os sindicatos, não citei bancários. Também tem bancários presentes aqui. Passei para tomar uma água. Tafarel, esqueci os bancários. É minha casa. Pô, desculpa aí, Oswaldo. Ana, com você. Casa de ferreiro. Bom dia. Bom, nós, como é de conhecimento de todos, esse ano é o ano da sustentabilidade, né? É o ano que nós temos feito discussão em vários dos âmbitos e esse não é diferente. Inclusive, o nosso tema de 1º de maio da CUT é sustentabilidade verde que te quero verde, né? Até lembrei a musiquinha da Aline Barros que as crianças cantam na igreja, que é verde que te quero verde na comidinha e na barriguinha. Só que esse verde que te quero verde, ele é diferenciado. As discussões são bem diferentes. A natureza que está indo embora, a nossa qualidade de vida que vai diminuindo cada vez mais, né? O emprego, se nós formos avaliarmos muito bem também, muitas profissões, como já foi dito aqui, de dias contados, meses contados, e nós precisamos trabalhar. Uma delas, inclusive, que a gente poderia estar colocando aqui, na verdade, são os gráficos, né? Porque hoje tudo via online, você quer ler um jornal, você vai na internet, você vê. Hoje em dia, quem lê, né? Porque muitas pessoas hoje não se dão muito trabalho, não. Então, o papel, se a gente for pensar, ele vai sumindo. Ele vai sumindo, em específico, os jornais, as revistas, porque hoje tudo é internet. Hoje entra na industrialização, não é? Que vai se industrializando cada vez mais. Deixamos de ir nas bancas de jornais, deixamos de fazer uma caminhada que seja até a esquina, né, para ir numa livraria. Tem gente aqui a livraria na esquina da casa, mas nem sabe como que é dentro, não é? Agora tudo na base do Facebook, tudo facilitado. Hoje quem tem internet em casa é difícil hoje ver uma família que não tem internet em casa, porque até as menos favorecidas as pessoas compram pela internet e esquecem de exatamente fazer uma caminhada. E nós estamos ficando com uma vida super sedentária. Se antes nós já tínhamos, agora mais ainda. E isso envolve muito a nossa saída. Ser sedentário não é só andar de carro para cima e para baixo. É não ir mais no mercado, é não ir mais numa pracinha, não ir mais numa banca de jornal, que nem acabei de falar aqui, não é? Não procurar alimentos mais saudáveis. Hoje você liga no mercado e ele entrega na sua casa. Você não escolhe mais. Você não tem aquele prazer de ir no mercado, olhar as prateleiras, olhar o que você quer, o que você deixa de querer. Vai comprar alguma coisa que seja computador, essas coisas, você olha na internet, vê tudo. E aí quando você vai no mercado, você chega lá, não tem tanta gente para atender. São poucas pessoas. Mas por que existem poucas pessoas para atender? Porque são pouco o acesso das pessoas para comprar. Elas compram tudo pela internet. Então até os vendedores estão perdendo espaço já nesse mercado. O comércio vem sofrendo com isso. Em todos os espaços, não é? Agora quem ganha muito assim é só os condutores, né? Porque tem que ter mais ônibus, pelo amor de Deus. E os trem e metrô? Misericórdia, né? O bancos tem uma situação muito séria mesmo, porque o número de caixa vem diminuído, porque hoje você usa online, você usa caixa eletrônico e outra. Se o banco estiver muito cheio, você vai numa lotérica ou no supermercado que você vai fazer o mesmo serviço. E o que acontece é a desqualificação, porque um bancário hoje, ele ganha um salário, não vou dizer que seria o que ele deveria ganhar, porque se nós formos colocar na caneta todos os riscos que eles correm de ergonomia, não é?
mais os riscos aí de vida, que deveria ter um seguro de vida que valesse a pena. Porque os bancos são muito visados hoje pelos ladrões, em todos os âmbitos. Mas eles estão sendo desqualificados por quê? Porque a profissão deles está indo para uma operadora de caixa, e a operadora de caixa, ela não tem a qualificação para poder fazer aquilo. Ela faz com todo prazer, assim como eu já fui operadora de caixa e eu já fiz isso. Nós fazemos, não tem problema. Mas nós temos a consciência que é um trabalho é um emprego de um trabalhador que está sendo jogado fora enquanto eu estou fazendo o serviço dele. E eu não ganho para aquilo. Porque o comerciário, o salário do comerciário, desculpa, mas é uma vergonha. Nós lutamos todos os anos, nós temos o aumento, e para conseguir o aumento não é fácil, não é só nos comerciários, isso é em todas as categorias. Está difícil hoje. As campanhas salariais, cada ano mais dificultosas. Mais difícil conquistar o benefício para os trabalhadores. Hoje em dia, se nós conseguirmos manter, já é vitória. É uma vitória grande. Porque sempre tem alguma coisinha para dizer, eu não posso dar, não pode ser tudo isso, está difícil para todo mundo. E nós sabemos que difícil mesmo está para os trabalhadores. Porque os empresários, o comércio vem crescendo muito, o lucro dos bancos vem aumentando assim de uma forma que... bilhões, não é? Não vou dizer também as metalurgias também que acontecem. Sobrecarregando os trabalhadores, assim como nós, diminuindo os quadros de trabalhadores, mas puxando cada vez mais os famosos bancos de horas, que estão em todos os lugares, que infelizmente foi criado, né? Na época era para a área metalúrgica devido ao índice alto de produção, depois os patrões viram que era bom, aí ampliou para os comerciários, para os bancários e para muitas categorias. Né? Então, mas nós tivemos um encontro no sábado no nosso sindicato, que nós fazemos encontro de gestão uma vez por ano, e nosso tema foi sustentabilidade. E nós discutimos muito, que eu vou só estar dando uma abordada aqui, que é sobre a produção e indústria. Quando nós obtemos algum alimento, que seja, nós vamos no supermercado ou pedimos forma seja, nós não olhamos quem fabrica e nós nunca procuramos saber como eles são fabricados. Se existe mão de obra escrava ou se existe mão de obra infantil, a exploração do trabalho infantil, nós não procuramos essa essência. E isso ajuda para que as coisas continuem de forma desordenada como está indo. E a tendência ela é piorar. Mas para contribuir com o debate aqui, eu tenho duas perguntas para a Mônica. Não é? Por exemplo, assim, Mônica, em Osasco, eu sei que você acabou de chegar, seu desafio é muito grande e nem tudo ainda não deu tempo de tomar posse de todas as coisas que acontecem lá. Mas como isso tem sido um tema muito discutido, eu gostaria de saber se em Osasco existe um histórico de trabalho escravo e um histórico também da exploração de mão de obra infantil. Eu gostaria de saber isso. E a outra coisa é o seguinte, eu lembro que há algum tempo nós participamos de um debate que ele falava sobre a mão de obra de trabalho. Se você tivesse mais de 40 anos, você não estaria qualificado para servir porque você já está velho. E se você fosse mais novo, não servia porque não tem experiência. Como que está isso? Continua do mesmo jeito? Mudou, não mudou? Para a gente poder estar refletindo um pouco. No caso do Roberto, na época da industrialização, muitos trabalhadores ficaram fora do mercado de trabalho. Hoje nós sabemos que a qualificação era difícil naquela época, então quem tinha segurasse o seu, se não dançava. Mas hoje nós temos vários meios de qualificação e requalificação profissional. Como que as pessoas têm lidado com isso, conforme as pesquisas do DIEESE? E as empresas, como elas têm lidado? As pessoas estão mais qualificadas, o mercado de trabalho, como é que está essa discussão? É isso, obrigada. No debate, eu queria saber aqui se alguém tem alguma dúvida ou se alguém tem alguma pergunta para os nossos debatedores, a Mônica Veloso e o Roberto Anacleto. O microfone está aberto. Por favor, Tucão, faça parte aqui. Tucão, a palavra é sua. Antes de você falar, é bom falar o nome e de que sindicato que movimento que é, tá bom? Vou falar aqui toda a profissão, tu não vai se apavorar. Vai lá. Bom dia a todos vocês, o meu nome é Erasmo Carlos, mas sou mais conhecido no movimento sindical como Tucão. Sou secretário jurídico da FETKIM, Federação do Estado de São Paulo, da CUT.
Também sou dirigente do Sindicato dos Químicos de São Paulo e sou atuante em Taboão da Serra. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, que talvez eu não vi aqui, viu, Tafara, você como bem conhecedor da nossa cidade, eu não vi aqui nenhuma fala sobre a questão das indústrias do Taboão da Serra, que faz parte dessa macro-região. Eu gostaria de deixar aqui o meu relato. Né, porque é um município que tem muita indústria, principalmente da área química. Nós estamos em plena campanha salarial do setor farmacêutico, que ninguém falou também aqui dos remédios, né? Que eu acho muito engraçado que aqui ninguém vive sem os tal, né? Aumentou, né? Então, a gente tem uma campanha salarial, onde foi um encontro da nossa categoria em Cajamar. A gente precisa primeiro abordar os temas que a gente consegue discutir perante a sociedade. Que nós temos hoje a questão do meio ambiente, a questão da produtividade é muito séria também. A gente vê que nós temos lá no Taboão, Tafarel, que você conhece, e outros companheiros aqui que são lá da região também conhecem, a questão de indústria que pega lixos tóxicos lá da casa do caramba e vai queimar lá no Taboão. E por que esses temas não estão sendo abordados? A gente precisa pautar algumas coisas que a gente sabe, porque eu converso com o Sérgio, que é um cidadão que negocia com nós lá na federação. Ele fala assim para mim, Tucão, aquilo ali traz benefício. Eu falo, só traz benefício para você que mora no Morumbi, que quem mora no Taboão não está vendo nada disso, não. Aí, Tucão, você é muito radical. Esse é meu sistema, que nem a companheira aqui de manhã, a Mônica, falou algumas vezes, outros companheiros que estavam aqui, antecederam vocês aqui, falou que o sindicalista, se ele se calar, a palavra pelego, gente, não existe só para um, não. Existe para todos aqueles que estão no comodismo, que estão simplesmente usando o mandato para colocar seu burro na sombra. Tem que ir para a luta. Agora, desculpa o meu desabafo, mas eu falo mesmo. Gostar, não gostou, tô nem aí, né, mano? Porque ele paga o meu salário, é seu suí ainda, né? Eu sou assim, eu sou peão de fábrica mesmo, sei o que é a realidade de você enfrentar uma calanda. Eu trabalho no Imbu, na Sansuí há 20 anos, quem quiser ir lá pode ir, que vai ser bem-vindo. Que lá o patrão não tem esse negócio de falar assim, ó, sindicalista não vai não. Se não quiser, né, para mesmo, que eu já fiz greve lá. E não estou entendendo nada desse negócio de verde aí, a enrolação pro povo de novo, eu já estou de saco cheio. Muito. Mas a minha pergunta que vem aqui é a seguinte, companheiros, vocês que estão hoje na secretaria, a Mônica e o companheiro aqui do Diese, eu tenho muita dificuldade de entender quando o Diese tira dados da questão da produtividade hoje, isso daqui é para você, Roberto. Aí a gente vai para a mesa de negociação, os patrão vêm com outro dados. Como é que nós vamos comparar com o Diese e falar, ó, hoje para o cidadão viver tem que ter uma renda de R$ 1.500. Aí chega o patrão e fala assim, não, com 600 vocês estão vivendo bem. Aí a hora que eu com essa cultura minha bem fininha, né, eu já falo pro cara, parceiro, se você não tiver 500 pau no bolso aí, eu não me chamo Erasmo Carlos. Ele falou, aí você tá levando a coisa pro outro lado. Então a gente tá na hora da gente bater de frente. Entendeu? E a questão da companheira aqui que tomou posse, coitada, já pegou uns pepinos aqui que eu tô vendo que a coitadinha tá bem ajeitada. Companheira, eu só vou te dizer uma coisa para você. A questão hoje dos trabalhadores que a gente vê, nós que somos do chão de fábrica, eu convido poucos aqui, viu? Eu não sei o que está acontecendo, viu, Tavarel? Será que a nossa rapaziada do chão de fábrica está perdendo aquela velha boa vontade de vir discutir, fazer debate, encarar aqui? Muitos não gostam, outros gostam. Isso faz parte do nosso conceito como sindicalista. Que você, Mônica, faz um trabalho direcionado do fundo do seu coração, primeiro que você é de chão de fábrica. Você sabe que a batata lá é nossa assa, né? Você sabe que o negócio lá é complicado. Até dá mais aqueles que não sabem falar muito bonito, tá, Mônica? Porque tem muita gente que fala bonito, mas no fundo, não tem coragem de fazer a luta, não. É só isso. Bom, muito obrigado. Eu só escrevi aqui no recadinho do Tucão o seguinte, que na mesa da tarde de hoje nós vamos discutir recursos energéticos e consumo consciente, onde entra o problema dos lixão aí, viu, Tucão? Eu quero discutir a Braskem também, companheiro. Vamos ficar aí para nós discutir. Legal desses debates são as polêmicas, né?